Boa noite, Brasil! Tá no ar o Papo de Bola, o programa que fala a linguagem do torcedor. Sinceridade, não entendi o porquê desse hino antecipado, porque isso dá zica. Vou avisar vocês, turma do cheirinho, que isso dá uma zica danada. Vocês estão acreditando que vão ser campeões, mas esquecendo que atrás está o maior campeão nacional, que tem 10 títulos. Quem tem mais, não choro nada, pelo contrário, eu vou chorar de alegria no final do ano. Então vocês ficam colocando o hino do Flamengo, achando que o campeonato tá morto. E tira esse bebê também, que esse bebê já encheu o saco, entendeu? Ninguém tá chorando aqui não. Vocês que colocam o hino do Flamengo achando que o time já foi campeão, não foi. Por isso estou aqui com o Luiz Ceará, que tem muita informação para dar sobre a vitória do Tricolor. Ele acompanhou de perto também o jogo do Corinthians em São Paulo, foi lá, viu e tem notícias importantes. Antes eu quero que o André Luceno, nosso Zizu, que está de olho na sua participação, diz como você que está em casa, acreditando que, como eu, que o Palmeiras vai ser campeão, possa participar com a gente aqui. Certo, Ceará? Isso aí, boa noite, Ed. Ceará, um prazer tê-lo conosco aqui. Vocês mandem as suas participações pelo Twitter usando a hashtag Papo de Bola, pelo YouTube, também no WhatsApp, manda aquela fotinho, manda o nome da sua cidade, estado e também o time que você torce. E lá no Facebook responda a nossa enquete, que é a seguinte: o Flamengo tem razão em reclamar do VAR, sim ou não? A gente vai falar bastante disso hoje aqui no programa. Porque o Flamengo, como se não bastasse ser ajudado pelo VAR, é o time que mais é ajudado pelo VAR nesse campeonato, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não precisa fazer chorinho não, que eu tô sabendo que eu tô falando que é verdade, entendeu? Tanto é que o time chama de Flamengo, de tanto... Agora, porque viu que o Palmeiras está encostando, que o negócio vai ficar ruim para vocês, porque eu saí daqui na sexta-feira com o time na terceira colocação, e enchendo o meu saco aí. Entendeu? Falando que o Santos era... Mas não interessa. Esse 8 pontos agora já é dinâmico, vai sumir. Entendeu? Então fica aí pondo o hino, eu quero ver o que vai dar. Eu quero começar, antes dessa polêmica do Flamengo, vai chegar a sua hora da gente comentar sobre o Flamengo, você que acompanha o Flamengo, tá feliz com o Flamengo, eu vou falar muita coisa do Flamengo. Mas quero começar com um resumo de tudo que o técnico do Corinthians, Fábio Carille, meu amigo, porque o cara é sincerão mesmo, falou depois da derrota pro Tricolor. Presta bem atenção, que tem muita polêmica por aí. Roda aí, Alex. A gente não fez 10 bons jogos no ano, né? A gente não fez. Entendimento está difícil, né? Mas, por incrível que pareça, estamos em quarto, cara. Com toda essa dificuldade, não dá para entender, né? Assim, pelo que a gente está jogando, não era para a gente estar em quarto, era para estar fora dessa zona de classificação da Libertadores. Então, alguma coisa tem de bom, né? Acho que a entrega, a vontade, a organização defensiva, mas a gente tem que crescer na parte ofensiva e eu tô tendo dificuldade em fazer isso. Eu tô sentindo alguns jogadores assim importantes do nosso clube com a confiança um pouquinho baixa. Então vai ser com conversa, vai ser com trabalho, vai ser com indo para campo e deixar as coisas mais determinadas do que já estão. Não é só Cleison, tem muitos jogadores abaixo, não é de hoje, e esses jogadores têm que ter uma retomada dentro do Corinthians. É por isso que eu gosto desse cara, porque ele não é que nem certos técnicos aí, que eu já falei aqui muitas vezes, vou ficar dando nome, porque não quero nem dar moral para esses técnicos, entendeu? Que fica protegendo o elenco, que fica dando uma de paizão, entendeu? O cara aí tá com o dele na reta e tá falando o seguinte: malandro, os caras não estão jogando bola, não adianta ficar em cima de mim, porque o Corinthians é grande demais, a pressão é intensa lá dentro, entendeu? E tá sobrando só para o Carille. Então, André e Ceará, como vocês avaliam todo esse desabafo do Fábio Carille? Vocês acham, começando por você, Ceará, que gosta do Carille também, que ele tá certo ou não? Não, o Carille está simplesmente fazendo o jogo que tem que ser feito no Corinthians. O Corinthians vive muito, e em grandes momentos que o Corinthians esteve e teve a chance de ser campeão, foi no momento da crise. É onde o Corinthians cresce. Outro dia eu estava conversando com o Andrés e ele falou: esse vestiário do Corinthians tá uma brincadeira. Tá ruim, né? Falei, por quê? Não, por quê? Porque tá quieto. Tá acomodado, precisa pegar fogo. Agora pegou fogo no vestiário. Agora é a hora de ter medo do Corinthians. Vai na minha. E esse aí sabe tudo o que fala, porque tem anos de futebol e conhece os bastidores de clubes grandes como o Corinthians. André, o Carille já não agrada mais no timão? Ele tá praticamente com os dias contados. Tô achando estranha a situação do Carille lá, hein? Dias contados eu acho que não, né? O próprio Duílio disse que o Corinthians pretende sim mantê-lo, pretende trazer os jogadores que ele está pedindo também para 2020. Pelo menos, eu acho que vamos esperar aí, que eu acho que o Andrés, como técnico, assim como o Tite, aquela vez ele segurou, eu acho que até o fim do ano ele vai deixar sim o Carille. Uma coisa que ele disse que eu não gostei muito é que ele não vai mudar esse sistema de jogo
bem defensivo, fechando a casinha. Ele falou, a casinha a gente não precisa fechar, porque já está muito bem fechada, precisa melhorar o ofensivo. Eu não gostei muito, eu acho que ele poderia sim tentar uma variação tática. O Pedrinho, por exemplo, só joga naquela ponta direita. Ele disse que não quer tentar o Pedrinho de meia, acho que de repente poderia tentar e chamar um pouco mais a responsa para ele também. Nessa entrevista, ele disse que conhece o Pedrinho desde da base. Sempre ele jogou aberto. E sempre jogou aberto. Ele nunca viu o Pedrinho no meio. Na seleção olímpica ele tá jogando de meia. Então, tá jogando muito, por exemplo. É uma das tentativas, é tentar alguma alternativa. Eu ainda fico, eu vou bater nessa tecla. Eu ouvi a entrevista dele, ele chamou a responsabilidade para ele, mais uma vez, esculhambando o time, ou seja, eu sou o treinador, não estou conseguindo passar nada, e o que vai acontecer? Vai meter fogo no vestiário. Gente, o Corinthians é um time que tem que se ter medo dele, porque é um time que quando chega muito forte e chega na hora da crise. Ouça o que eu estou falando. E, por exemplo, é o time que menos finaliza em jogos fora de casa. É o time que não consegue finalizar fora de casa. Não toma gol, ganha de 1-0. Ontem o Bocelli não ficou 20 segundos com a bola no jogo inteiro, nos 90 minutos. Isso não pode acontecer. Porque a bola não chegava nele. Tem dia que o time realmente não joga. Eu tô falando da crise, que ela vai ajudar o Corinthians. Vai meter fogo nos caras, os caras vão bater na cara, entendeu? E vão pro pau. Só que é o seguinte, não jogou. Jogou contra o São Paulo, que é um time mais ou menos, entendeu? Vocês viram o Pato chutando ali? Então vamos falar de quem ganhou, porque o Clássico teve um vencedor e ele se chama São Paulo Futebol Clube, que teve, o Fernando Diniz, o primeiro, né, Clássico que ele ganhou, eu acho muito importante. Grande treinador. Grande treinador. Eu queria saber de vocês o seguinte, ganhar o Clássico dá moral pro trabalho do Fernando Diniz, que quer implantar uma filosofia diferente lá dentro, André? Dá muita moral e o próprio Fernando Diniz, ele deixou até um pouco de lado, mas ele lembrou dos desfalques, né? Sem Daniel Alves, Juan Fran, Pablo, Antony. O São Paulo jogou sem vários jogadores e esse começo muito bom do São Paulo, né? Empatou fora de casa com o Flamengo, com o Bahia, que são dificílimos fora de casa, e ganhou do Fortaleza e do Corinthians ontem com propriedade. Acho que tem tudo para dar certo, porque o elenco é muito bom e o Fernando Diniz é um técnico muito competente. São Paulo não fez 2 ou 3 gols no Corinthians. Mas tem que deixar os caras jogar. Você só falou, eu vou te falar um detalhe do Pato, atenção, é nessa câmera, né? Eu vou falar o seguinte. O Fernando Diniz, se eu conheço bem ele, que é um grande treinador e um cara esperto, é um cara que saca o lance, ele vai matar o Pato de infarto. Infarto. Vai deixar o Pato jogar até morrer. Até morrer. Vai ter que marcar a saída. Porque o cara tá acostumado, o tal de Pato, tá acostumado a jogar um pouco, aí ele põe a mão na perna assim, tem nada, mas faz assim, já joguei. Ele vai deixar o Pato jogar até acabar o jogo. E marcar a saída de bola, que é isso que o time... E me falaram que o Fernando Diniz não tem medo de jogador, não. Sai na mão, no modo de dizer. Sai na mão. Quer dizer, ele é o seguinte, ele vai pra cima, é o que precisa. Quando tem muito elenco... Conversa também, mas não deixa a briga pra lá, não. Ó, extracampo, teve no final de semana um incidente aí muito chato, né? Acidente que envolveu o volante do Corinthians, Ralf. Ele ficou fora do Clássico porque se envolveu numa batida de carro, foi isso, André? Foi uma batida de carro, estava o segurança dele também. A polícia está apurando aí quem estava no volante, se tinha alguém alcoolizado ou não, né? E o Ralf, então, ficou fora do Clássico, o Carille até disse para ele resolver essa questão, mas hoje ele já voltou a trabalhar normalmente, treinou. O Carille até puxou ele para conversar um pouquinho, conversou menos de 1 minuto, né? Acho que ele não quis também transparecer o que ele pode falar com o Ralf. Ontem na coletiva também ele se esquivou, mas ele voltou a trabalhar. Acho que, dependendo como for, acho que o Corinthians não vai puni-lo e ele volta a treinar normalmente. Agora, Ceará, você que é malaco velho, eu te conheço, é o seguinte, o cara se envolveu no acidente, mas quem estava dirigindo, me parece, pelo menos tudo indica, que era não era o Ralf. O Ralf estava com o parceiro. Mas nas imagens, o Ralf aparece meio que alterado. Muita gente nas redes sociais... Eu também fico alterado quando vou numa festa, mas quem dirige é minha ex-mulher. Até peço pra ela ir junto. Eu tô perguntando... Vou numa outra festa... Você nem espera acabar de falar? Você quer falar se ele estava dirigindo ou não? Não falei se ele estava dirigindo bêbado. Eu tô falando que ele, independente de estar dirigindo, estar alcoolizado, que eu não sei se estava. E daí? Pô, mas tinha a véspera de um clássico depois do jogo. Antivéspera. Entendeu? Mas enfim. Entendeu? Não, antivéspera. E se tiver mamado? Tá tudo certo, então.
Pra mim tá. Não era ele que estava dirigindo. Ok. Ele vai até assumir a culpa da porrada que o carro deu, vai ajudar o velhinho que levou a pancada lá, que foi atropelado, vai ajudar o cara, que é um negócio muito legal da Não parte merece dele. uma punição por parte do clube, é Mas isso? punição por quê? Mas sei lá, tô te perguntando. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acho que um jogador Quem que tem um afastou ele do clássico, jogo? Não pode ficar bebendo antes, entendeu? Não, você acha que não pode? Eu acho que não. Tava de folga. Eu acho que não. Quem afastou Muitos ele do jogo? corintianos estão comigo. Então, nas redes sociais estão falando. Quem Então, afastou sim. ele do jogo? Entendeu? Quem afastou ele do jogo? Então, sim. Foi o treinador que achou melhor. Só que ele tinha condição de jogo, não tinha, né? Tinha. Ele podia jogar. Porque a bebedeira ela passa depois. Não estou aí. dizendo que ele estava bêbado. São informações que nós Você tomou uma carrascana, no outro dia você No tomou Carilli Ele até falou, ele voltou cedo, era 10 da noite. Deixa eu falar, não fui eu que falei. Porque depois eu falar, o cara falou, não sou eu. Não, foi As redes você que sociais falou, comentam. você que tá falando. Eu tô te perguntando Não, se ele tivesse. Você tá querendo que a gente fale. Depois, Vou fazer eu tô uma perguntando. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode perguntar, que eu respondo. Não fica em cima do muro, não. Se você Gerardo. sair comigo Entendeu? agora com o Andrezinho, tomar um gole, ficar chapado, for de táxi pra casa, amanhã você vem apresentar o programa? Eu tô aí. Nós eu não vamos tô fiscalizar, nós vamos fiscalizar Acabou, você, velho, você vai ver. acabou. É o seguinte, eu acho que estava errado. Quero falar agora, voltar a falar do Flamengo, certo? A gente falou do Flamengo aqui, vou falar pesado agora, porque ele, né, segundo a direção, não gostou muito do negócio da arbitragem, não. Tá falando que os times estão enchendo o saco da arbitragem e a arbitragem agora está jogando contra o Flamengo. Um diretor lá que falou. Se liga na declaração forte do diretor do Mengão, que tá aí, o nome dele tá aí. Tá aí? É esse aí, Alex? Marcos Braz. Fala aí, Marcão, o que você quer? Agora, quando começa a falar a arbitragem do jeito que estão falando, arrebenta com o campeonato. Porque o juiz chega aqui pressionado, com medo. E lá do outro lado está a Federação Paulista. Estão os paulistas. Enfim, quando eu falo de paulistas, é outros times de futebol. Só que é o seguinte, a gente não aguenta mais, a gente não reclamar e eles ficam igual um gatinho miando na... Só que eles vão igual o gato, mia e bebe, vão bebendo leite e miando. Aí ninguém aguenta, vão comendo e bebendo leite. Arrebentando com o Flamengo, agora não dá. Agora não sei como é que vai ser. Só que agora, quando alguém falar de arbitragem, porque é o seguinte, tem que ver com o presidente do Santos lá, se ele viu o VAR de hoje. Vou deixar ele chegar em casa, ver na televisão e ver o que ele fala também. Hein? Quem tem medo e viva o Figueiredo, né? Já dizia esse ditado. 8 pontos na frente, jogando um futebol realmente invejável e o cara se preocupando com... O Paulistas aí, ele tem nome, se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, que tá chegando no pé dos caras sim. E aí o diretor fica com medo, entendeu? Nós estamos chegando. Papo de Bola tá de volta para falar da queda de mais um treinador no Campeonato Brasileiro. Que coisa! O Rodrigo Santana foi demitido do Galo, meu querido Atlético Mineiro. E o clube já agiu rápido. André, quem vai comandar o Galo até o final do campeonato, pelo menos? Pois é, de Wagner Mancini vai comandar o Galo, um contrato de 3 meses apenas. Rodrigo Santana, que estava há 6 meses, era interino, foi efetivado, mas não resistiu. Os últimos 11 jogos, 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas. Então Mancini saiu de São Paulo recentemente e vai ficar até o fim do ano. Depois a gente vai ver o que vai acontecer lá no Galo. André, eu quero agora a participação da galera que faz o Papo de Bola com a gente. Manda aí a foto do povão que eu tô louco pra ver, Brasil! Vamos colocar na tela, Ed, Brasil inteiro participando conosco. Olha que bacana, o Marcos Vinícius do Rio de Janeiro segue o líder Flamengo. Ei, Marcão. Tem o Orlando e os filhos que estão aqui de São Paulo. O Cleidson Souza falando que o Flamengo vai tropeçar, hein? Vamos com você. O Teotônio acompanhando o programa aqui em Manaus, Amazonas. O Alisson de Guarapuava, Paraná, segue o líder e para de chorar, Ed Polo. Esmerino Fontinelli de Fortaleza, Ceará, um abraço a todos do Papo de Bola e também o Francisco de Mauá, muito obrigado a todo mundo que mandou, amanhã tem mais fotos também, hein, galera? Beleza, eu gosto muito da participação de vocês, vamos falar mais amanhã, por isso continue com a gente, agradeço a participação do Ceará, estamos aqui no nosso limite, fique agora com o melhor jornal desse país que é o Rede TV News, hoje com a Amanda Clay e o meu querido Boris Casoy, a gente volta amanhã, valeu? Brigadão!